Eu gosto muito de ir à missa com a minha família, receber a comunhão e ouvir a palavra de Deus. Mas às vezes eu fico sem saber certas coisas na igreja. Por exemplo, por que o padre usa paramentos de cores diferentes? Qual é o significado mais profundo da missa? Eu confesso que certas partes da celebração eu aproveitaria muito mais se entendesse a razão de ser de cada uma delas. Não é só o senhor que tem essas dúvidas, mas uma grande parte dos fiéis também gostaria de conhecer mais a fundo o significado da Santa Missa e de cada uma de suas partes, e assim assistir com mais proveito e devoção o Santo Sacrifício. Por exemplo, qual é a melhor forma de unir os nossos pedidos aos do sacerdote na missa? Pensando exatamente nisso, é que resolvemos preparar este DVD, onde vamos procurar explicar cada parte da Santa Missa, a fim de que todos possam ter um conhecimento maior desta celebração tão importante para a vida da Igreja e dos fiéis. Vamos dividir por capítulos, de maneira que cada um possa assistir de acordo com a sua possibilidade de tempo. Ou seja, você pode ver tudo de uma vez. Pode ver uma parte hoje, outra amanhã e assim por diante. Pode até, se quiser, usar partes deste vídeo para catequese, para evangelização nos grupos de oração, aulas de primeira comunhão, crisma, grupos de jovens. Mas, padre, de onde nasceu a ideia da missa? Por que se diz que ela é um sacrifício? São Paulo, o grande apóstolo do cristianismo, ensina em sua carta aos Romanos que o pecado entrou no mundo por um só homem, Adão. E por um só homem, Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. O sacrifício redentor de Cristo foi e é o ato mais importante de toda a história. Não é apenas um fato do passado, pois Nosso Senhor estabeleceu que ele deveria ser renovado e tornado atual a cada dia. A revelação nos ensina isso quando diz que Jesus Cristo, nosso Salvador, na última ceia, ou seja, na própria noite em que ele foi entregue, instituiu o sacrifício de seu corpo e sangue para perpetuar, até a sua vinda, o sacrifício da cruz. Jesus Cristo confiou para sempre à Santa Igreja, sua amada esposa, a missão de tornar atual e sempre presente entre os homens seu sacrifício redentor. Sim, mas se o senhor permite, padre, eu queria fazer mais uma pergunta. Sim, pergunte quantas perguntas queira. Sim, obrigado. Por que este nome, sacrifício? Eu explico. Meu filho me perguntou outro dia se é porque é um sacrifício ir até a missa. Logicamente eu disse a ele que não era isso. Mas eu também não consegui explicar exatamente o verdadeiro significado. Por que essa denominação, o sacrifício da missa? Isso é muito simples. Desde Adão até Moisés, o homem ofereceu sacrifícios ao Onipotente: ovelhas, cabras, bois, pombos e outros pássaros. Eram ainda oferecidos a Deus os frutos da terra, como pão, sementes, sal, incenso. Mas precisamos ter bem presente que o nascimento e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo deram um valor incomparável ao sacrifício antigo, que era incapaz de redimir os pecados dos homens. Eles simbolizavam o sacrifício redentor do Filho de Deus. Os sacrifícios antigos eram algo mais do que um símbolo. O importante dos sacrifícios antigos, como nos recorda Santo Agostinho, não é a morte do animal, mas o derramamento do sangue. Derramar o sangue significa dar a vida. Então, diz Santo Agostinho, o sacrifício exterior era o símbolo do nosso sacrifício interior. A pessoa que sacrificava o animal a Deus estava, com aquele gesto, oferecendo a própria vida ao Criador. Nisso consistia o valor do sacrifício antigo.
Realmente, não tem como comparar um sacrifício de um animal com o sacrifício do próprio Filho de Deus. Jesus Cristo se ofereceu ao Pai Eterno no altar da cruz para remir a humanidade e tirar-nos da escravidão do pecado. Ele se ofereceu a Deus de forma cruenta, derramando o seu sangue preciosíssimo até a morte. Diariamente no altar da Santa Missa, nós renovamos o mesmo sacrifício, oferecendo ao Eterno Pai seu próprio Filho, debaixo das espécies de pão e vinho. No entanto, de forma incruenta, ou seja, sem o derramamento de sangue. Mas, padre, então como surgiu o costume da missa? Com todos os rituais e símbolos que ela contém nos dias de hoje. O apóstolo São João nos conta que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Sabendo que era chegada a hora de partir deste mundo para regressar ao Pai, no decorrer de uma refeição, lavou-lhes os pés e deu-lhes o mandamento do amor. Assim como eu vos amei, amai-vos também uns aos outros. E para lhes deixar uma garantia deste amor, para jamais se afastar dos seus e para os tornar participantes da sua Páscoa, instituiu a Eucaristia como renovação do seu sacrifício na cruz e memorial da sua morte e da sua ressurreição, ordenando aos seus apóstolos que a celebrassem até a sua última vinda, dizendo: fazei isto em memória de mim. É muito importante aqui observarmos esta palavra, memorial. Quando falamos em memorial da morte e ressurreição de Cristo, não nos referimos a uma simples lembrança ou repetição do que aconteceu, mas é tornar o fato presente, sem repeti-lo. Na Eucaristia, torna-se presente o sacrifício de Cristo no Calvário, sempre presente. Desde o princípio, a Igreja foi fiel a esta ordem do Senhor. Podemos ver no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos o testemunho da celebração diária do Santo Sacrifício. Eram assíduos ao ensino dos apóstolos, à união fraterna, à fração do pão e às orações. Todos os dias frequentavam o templo como se tivessem uma só alma e partiam o pão em suas casas. Tomavam o alimento com alegria e simplicidade de coração. Me alegra muito conhecer tudo isso, pois a missa toma para mim uma outra dimensão. E sabendo que naquele momento Nosso Senhor se oferece novamente por nós através do sacrifício renovado pelo sacerdote. Mas, padre, desculpa se eu estiver incomodando o senhor. O senhor poderia nos explicar um pouco mais assim, sobre todo aquele significado do pão, do vinho, do cálice na Santa Missa? Do ponto de vista litúrgico, 11 coisas devem se fazer presentes para a celebração da Santa Missa: o sacerdote, pão, vinho, água, velas, crucifixo, altar, cálice, patena, corporal e missal. E as pessoas que assistem? Vem muito a propósito a sua pergunta. A Assembleia que participa da Santa Missa tem importante papel. Por isso, o Catecismo da Igreja esclarece que as ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da Igreja. É o povo santo, unido e ordenado sob a direção dos bispos. Por isso, estas celebrações pertencem a todo o corpo da Igreja, influem sobre ele e o manifestam, mas atingem a cada um de seus membros de modo diferente, conforme a diversidade de ordens, ofícios e da participação atual efetiva. Mesmo sendo muito importante e desejável a participação da Assembleia, se o sacerdote estiver sozinho, isso não o impede de celebrar o santo sacrifício da missa.
Vamos ver agora o simbolismo de cada uma das coisas necessárias para a Santa Missa. Comecemos pelo sacerdote. Diz São Leonardo de Porto Maurício que o sacerdote é ministro, é representante do Senhor Jesus, sacerdote invisível e eterno. O ministério sacerdotal é a ele outorgado no momento de sua ordenação pelo bispo, que transmite a ordem recebida de Cristo pelos apóstolos. Por isso, ainda que o sacerdote não seja santo, a missa tem seu valor infinito e é sempre agradável a Deus. Só o sacerdote tem o poder de consagrar a hóstia e o vinho no corpo e sangue de Cristo. É o que se chama transubstanciação, ou seja, a mudança é de substância. Se bem que os acidentes, como o sabor, cor e forma, não mudem. No centro da celebração da Eucaristia, temos o pão e o vinho. O pão simboliza o corpo de Cristo e o vinho simboliza o sangue que ele derramou para a nossa redenção. Estes elementos, pelas palavras do Padre, que empresta a voz a Cristo, e pela invocação do Espírito Santo, se tornam o corpo e o sangue do mesmo Cristo. Padre, e as velas nos castiçais? Também têm um significado especial? O Papa Melquíades, no século IV, mandou usar 2 castiçais na missa. Eles representam o povo gentil e o povo judeu. O fogo das velas simboliza a fé e a alegria dos povos no nascimento do Senhor. Também simboliza Cristo que disse: "Eu sou a luz do mundo". A missa é para iluminar e os ministros e fiéis são iluminados por ela. Diz Santo Agostinho em seus sermões que as velas são acesas para Cristo acender em nossos corações o fogo de sua ardente caridade e amor, porque, por amor a nós, padeceu até a morte. A cruz, sempre presente, figura gloriosamente a morte de Cristo. O Papa Bento XVI, ainda quando cardeal, escreveu em seu livro O Espírito da Liturgia que a cruz, com a imagem do Senhor crucificado, ocupa o primeiro lugar entre as imagens sagradas. Por meio dela é representada a paixão e o triunfo de Cristo sobre a morte, anunciando também a segunda vinda, quando julgará os vivos e os mortos. A presença da cruz na celebração da missa é muito antiga. Há documentos que atestam o seu uso desde o século V. Muito antes de existirem templos ou igrejas, os justos do Antigo Testamento edificavam altares ao Senhor. A palavra altar tem sua origem na palavra latina alere, que significa nutrir, alimentar, e também de altus, ou seja, no alto, elevado. Noé foi o primeiro a edificar um altar onde ofereceu a Deus sacrifícios de animais. O altar principal significa Deus, ao mesmo tempo uno e trino. Significa também a glória celestial, a alma santa e o coração do homem onde se coloca o Senhor. Os altares laterais significam a corte celestial, com seus anjos, santos, mártires e virgens. A palavra cálice vem do latim calix, que significa quente. Nos antigos banquetes se ofereciam bebidas com temperatura elevada. Na história da Igreja, os cálices foram feitos de diversos materiais, como ouro e prata. Hoje em dia, a grande maioria dos cálices são feitos de metal e tem o seu interior revestido de ouro ou prata, pois é ali que é depositado o próprio Cristo sob a espécie do vinho consagrado. O cálice esconde um belo significado. Ele simboliza o túmulo em que Cristo foi sepultado. A patena, a bandeja onde o sacerdote deita a hóstia, simboliza a pedra que José de Arimateia pôs na porta do sepulcro. No começo da igreja, a patena era como um prato grande para os sacerdotes darem comunhão ao povo. O corporal,
Aquele tecido branco que o padre abre para sobre ele depositar o cálice é como a veste do Senhor no altar. Disse corporal porque nele se encobre e se esconde o sacrossanto mistério do corpo de Cristo. Muitos teólogos afirmam que o corporal é estendido sobre o altar para significar o modo com que um lençol de Cristo foi encontrado no sepulcro após a ressurreição. O grande livro em geral vermelho, que contém o texto da Santa Missa, recebeu do Papa São Gregório Magno o nome de Missal. O missal simboliza as boas novas da vinha do Senhor, sua vida, sua pregação e outros mistérios da humanidade de Cristo. Simboliza também as 7 palavras de Cristo na cruz. O Catecismo da Igreja nos ensina que as partes da missa têm se mantido iguais desde os primeiros tempos do cristianismo até hoje. A forma como a Santa Missa se desenvolve respeita uma estrutura fundamental que se pode resumir em 2 grandes momentos. A liturgia da palavra, com as proclamações, o salmo e a homilia. E a liturgia eucarística, com a apresentação do pão e do vinho e a ação de graças. Sobretudo temos a consagração e a comunhão. Vamos assistir juntos a esta Santa Missa, celebrada na Igreja de Nossa Senhora do Rosário, e eu vou lhes explicando cada uma das partes dela. Esta missa foi celebrada na festa da Santíssima Trindade. Por isso, o sacerdote está usando paramentos dourados. Ele poderia usar também os paramentos brancos, que simbolizam a pureza e a alegria. A missa se inicia com os fiéis de pé, saudando a chegada do celebrante e dos ministros com o canto de entrada. O sacerdote e os demais ministros saúdam e beijam o altar em sinal de veneração e respeito. As músicas e as partes fixas desta celebração são cantadas em gregoriano e extraídas da missa Alma Pater. A Assembleia não se reúne em seu próprio nome, mas em nome da Santíssima Trindade. Fazer o sinal da cruz significa dizer: nós nos reunimos em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Após a saudação, vem o ato penitencial, onde o sacerdote nos convida a refletir e nos preparar para o encontro com Deus através do perdão de nossos pecados. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós,
perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. É uma sincera atitude interior de toda a Assembleia que reconhece diante de Deus sua pobreza e fraqueza humanas e apela para o amor misericordioso de Cristo, seu Senhor. Essa atitude encontra sua expressão também na resposta: Senhor, tende piedade, com a qual os fiéis invocam a Deus e imploram sua misericórdia. Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bone voluntatis. Benedictus te. Nos domingos e dias solenes, que não caiam no período da Quaresma ou do Advento, canta-se o Glória, logo após o ato penitencial. Este canto é uma oração de louvor que fazemos a Deus, repetindo o hino que os anjos cantaram para os pastores na noite do nascimento do Salvador. Os anjos cantaram: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. O restante foi composto pela Santa Igreja no decorrer dos séculos. Embora invisíveis, os seres angélicos estão presentes na celebração da Eucaristia. Dela se aproximam cheios do mais profundo respeito e amor. Eles acompanham e cantam com todo o povo o hino que há 2000 anos encheu os céus de alegria. Depois do Glória, o sacerdote convida a Assembleia a orar. Este é um momento muito importante da missa, pois ele e toda a comunidade, em silêncio, tomam consciência que estão na presença de Deus e oferecem interiormente suas intenções para o santo sacrifício. Depois, o sacerdote reza a oração específica do dia, também chamada de coleta, pois ela visa reunir em uma só oração todas as intenções da comunidade. Por meio desta oração, os fiéis tomam conhecimento da índole da celebração e, com as palavras do celebrante, dirige-se a prece a Deus Pai por Cristo no Espírito Santo. Este é o momento mais oportuno para cada fiel apresentar internamente suas intenções para o santo sacrifício. Por isso, após dizer oremos, o sacerdote faz um instante de silêncio. Oremos. Ó Deus nosso Pai, enviando ao mundo a palavra da verdade e o Espírito Santificador, revelastes o vosso inefável mistério. Fazei que, professando a verdadeira fé, reconheçamos a glória da Trindade e adoremos a unidade onipotente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Após o Amém, que significa a adesão de toda a comunidade, inicia-se a liturgia da palavra.
Este é o momento em que a Igreja ensina os seus filhos através da palavra. Por isso, ouvimos sentados a primeira leitura, o Salmo responsorial e a segunda leitura. Leitura do livro do Deuteronômio. A liturgia da palavra e a liturgia eucarística constituem juntas um só e mesmo ato de culto. A mesa posta para nós na Eucaristia é, ao mesmo tempo, a da palavra de Deus e a do corpo do Senhor. Não houve jamais um acontecimento tão grande ou se ouviu algo semelhante. Existe, porventura, algum povo que tenha ouvido a voz de Deus, falando-lhe do meio do fogo, como tu ouviste, e tenha permanecido vivo? Ou terá jamais algum Deus vindo escolher para si um povo entre as nações, por meio de provações, de sinais e prodígios, por meio de combates, com mão forte e braços... As proclamações de textos do Antigo e Novo Testamento na celebração eucarística datam da época dos apóstolos. Em geral, a primeira leitura é tirada do Antigo Testamento. Ela recorda São João Batista, que preparou os eleitos para a vinda do Messias. Ela vem antes do Evangelho, porque simboliza a continuidade daquela antiga aliança de Deus com os homens, firmada após o dilúvio com a nova aliança, realizada por Deus Filho com sua encarnação, paixão, morte e ressurreição. Palavra do Senhor. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Após a leitura, lê-se ou canta-se o Salmo, que também é tirado do Antigo Testamento. Portanto, é palavra do Espírito Santo. É a palavra que se torna oração e convida os fiéis à reflexão. E o sopro de seus lábios as estrelas. Ele falou e toda a terra foi criada. Ele ordenou e as coisas todas existiram. O Salmo responsorial é um dos elementos mais antigos da missa. Ele teve seu desenvolvimento no século IV. E de tal forma que durante muito tempo houve o ministério do salmista, que se especializava em cantá-lo. E que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. No Senhor nós esperamos confiantes, porque Ele é nosso auxílio e proteção. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. A segunda proclamação, em geral, é tirada de alguma das cartas dos apóstolos. Frequentemente elas são chamadas de epístolas. A palavra epístola vem do latim epistole e significa carta. Nas epístolas, São Pedro, São Paulo, São João, São Tiago e São Judas Tadeu ensinaram às primeiras comunidades cristãs a verdadeira doutrina de Cristo. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, todos aqueles que se deixam conduzir pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. De fato, vós não recebestes um espírito de escravos para recairdes no medo, mas recebestes um espírito de filhos adotivos, no qual todos nós clamamos, Abá, ó Pai. O próprio Espírito se une ao nosso espírito para nos atestar que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se realmente sofremos com Ele, é para sermos também glorificados com Ele.
Palavra do Senhor. Com o cântico do Aleluia, que significa louvai o Senhor, todos se levantam para a aclamação ao Evangelho, que geralmente traz uma mensagem que resume os ensinamentos do Evangelho do dia. No período da Quaresma e do Advento, na previsão da alegria maior que virá, ao invés do Aleluia, canta-se outra expressão de louvor a Deus. Ao Deus que é, que era e que vem pelos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Neste momento, os fiéis, de pé, irão ouvir a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. O Evangelho ocupa o lugar principal da liturgia da palavra. Por ele, conhecemos a história do próprio Messias, nascido, morto e ressuscitado. Ele, Cristo, é a palavra por excelência, que nos foi dada por Deus, anunciada pelos profetas e esperada por 4.000 anos. A leitura do Evangelho é costume na Igreja desde São Pedro e a sua proclamação simboliza a divina doutrina que ultrapassa a todas por ser a mais excelente. Proclamação do Evangelho. O sinal da cruz, feito pelos fiéis na fronte, significa a crença no mistério da cruz. Eles fazem o sinal nos lábios, significando que não escondem sua fé. Fazem no peito, significando o amor que têm a Cristo. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Após o Evangelho, o celebrante prolonga sua proclamação através da homilia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Todas as vezes que o sacerdote vai fazer a homilia, deve tomar ele como preocupação primeira, observar as leituras, ver aquilo que elas dizem, falar a respeito delas, e se há uma festa ou solenidade, além daquilo que está escrito, deve procurar aplicar aquilo que se ouviu, aquilo que foi lido, à festa que se está celebrando. Primeira leitura,
segunda leitura, quando há uma solenidade, um dos domingos, portanto, e hoje, além de ser domingo, é festa da Santíssima Trindade, há sempre um salmo entre a primeira e a segunda leitura. Este salmo se chama responsorial, por ser resposta do homem à palavra de Deus. E o Evangelho, que é a palavra do Filho de Deus. O Evangelho, a boa nova anunciada, que vai explicar tudo aquilo que se leu na primeira, segunda e na própria resposta do Salmo. Ora, hoje nós celebramos a festa da Santíssima Trindade. É o mistério de Deus, mistério do Deus vivo, mistério tão alto que a palavra humana não consegue explicar. Ainda outro dia estávamos dando uma aula de catecismo, pega de surpresa, para meninos de 5 anos de idade. Levei um susto, não havia um professor de catequese lá, fiquei assustado, não tinha como recorrer, e as tantas tendo que falar qual é o tema. Santíssima Trindade, o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que vai dizer para essas crianças? Foi a coisa mais fácil que vocês possam imaginar, porque a criança, ela não quer entender as coisas que escuta, mas ela primeiro acredita, e acreditando consegue depois entender. Ela, sem ter lido nunca Santo Agostinho, que ensina que quando Deus fala, primeiro se acredita, para depois se entender. Só quando um homem fala com outro, é que se entende para depois acreditar. Acredita a criança naquilo que ouve, e acreditando voa mais do que um sábio. E aquele que estava ali se julgando o professor, ficou envergonhado porque percebeu que estava aprendendo com elas. Tinha que sair disfarçando para não darem conta de que os professores eram elas e não aquele que parecia que estava ensinando. Com toda facilidade acreditavam no que se dizia. E o pai e a mãe encontram nesta pedagogia aqui inspirada por Deus, quando vai explicar quem é Deus, o que se diz para a criança? É o papai do céu. Porque a única relação de imagem que a criança tem é o pai na terra. E a partir desta imagem, ela pode entender quem é o Pai do céu. Depois, quem é a mãe do céu. E assim a criança, através daquele universo que ela vê, naquele universo que ela convive, ela começa a ter a primeira ideia de quem é Deus e dos seus atributos. Depois que cresce, deve aprender com mais profundidade, mas não deve perder aquela candura daqueles que acreditam no mistério para depois entenderem. Hoje, diante de adultos, se pode dizer também por imagens, porque falar da Trindade é falar como criança, escutar sobre a Trindade, criança também se deve ser, porque ninguém consegue penetrar no mistério de Deus. Apenas se pode fazer por comparação, dizer, por exemplo, que um pai que gera um filho, ele é pai, o filho é filho, os dois são homens, seres humanos, o amor de um pelo outro é imagem da Trindade, imagem falha, mas é o máximo que o homem consegue fazer. O homem pensando no primeiro momento em que ele consegue pensar, ainda é criança, e ele se dá conta de que ele existe, ele se quer bem, e ele se querendo bem são 3 dimensões de uma mesma realidade. A criança que percebe que existe e que se ama, criança, conhecimento e amor, imagem da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, e tantas coisas outras que existem, que são também imagens de Deus, mas tudo imagem, a realidade é outra. E a realidade mais profunda se dá a partir do momento em que Deus, que bastando a si mesmo, resolve, para falar em linguagem humana, criar a humanidade e fazer da humanidade quase que o seu norte. Deus, que não precisa de ninguém ou de nada, porque basta a si mesmo, resolve criar o homem para viver em função da criatura humana e faz do homem a sua herança, como cantamos hoje no Salmo. Feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Deus que criou o homem o escolhe por herança. E escolhe por herança para conviver com os homens. E vai aos poucos, como diz aqui Moisés, no Deuteronômio, vai aos poucos explicando ao homem os seus mistérios. Primeiro em Adão, conversando com Adão no paraíso na brisa da tarde.
Depois esse Deus vai se aproximando e na aliança do Sinai, quando vai ensinar aos homens a lei que é Ele Deus, naquele momento uma aproximação maior. E assim todo o Antigo Testamento é sempre o desejo de Deus de entrar em contato com o homem. E Deus vai nos prometer aqui na liturgia de hoje que também Ele prepara no céu uma morada. O homem é casa de Deus e Deus é a morada do homem. Só que a casa de Deus sempre está aberta e a casa do homem nem sempre está aberta para Deus. É uma lição importante a tirar da liturgia de hoje. E apesar de todo este mistério, esse plano de amor de Deus, qual é a resposta do homem? Naquele tempo, os 11 discípulos, porque Judas já havia traído, sobem ao monte, foram para o monte, e subindo ao monte, estando ali com nosso Senhor Jesus Cristo, se prostram diante dele, e ainda prostrado diante dele, tendo a visão dele na sua natureza humana, alguns duvidaram. A dúvida e o pecado do homem não são suficientes para que Deus feche as portas da salvação. Até pelo contrário, abrem-na de par em par. E aqui encontramos, apesar da dúvida, Jesus que se aproxima e fala, sempre iniciativa de Deus. Deus toma a iniciativa de se aproximar do homem, Deus toma a iniciativa de perdoar o homem depois de cada ofensa. E eles que deveriam ter acreditado para depois entender, queriam entender para depois acreditar. E Ele, como Pai bondoso, passa por cima de tudo isso e dá uma ordem, um mandato. Ide fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E para ficar um pouco mais fácil de ser assimilada a doutrina, conto-lhes uma pequena história que ilustra bem como o homem deve ser imagem de Deus e como encontramos os vestígios, os sinais da Santíssima Trindade na história de todos nós. Era uma mãe daqueles países frios do norte da Europa, muito frios, não tão frios como São Paulo, não, muito mais frios que a nossa querida São Paulo. E essa mãe criava uma única filha, que quando ainda muito jovem, história verídica, que parece um paralelo da história do filho pródigo, porque ela resolve sair de casa, abandonando aquele regaço materno do pai e da mãe que lhe protegiam, e resolve levar uma vida completamente afastada de Deus. Some, desaparece, para a tristeza e angústia da mãe, que logo depois da partida da filha, perde o esposo e se torna viúva. Naquela situação de angústia, passa ela durante muito tempo procurando a filha em todos os lugares próximos do lugar onde residiam. Procura ali, procura lá, visita esta e aquela cidade, até que em determinado momento, já exausta, depois de anos de procura, não foi um dia, nem dois, nem uma semana, nem duas, muitos anos depois, resolve usar esse artifício, que nós encontramos por aí com muita frequência. Quando se perde alguém, se costuma colocar fotografias das pessoas perdidas, afixadas em murais, em lugares públicos, para que de repente alguém passe e olhe e reconheça: eu vi esta criança aqui. Telefone e comunique àquela pessoa que procura. Entretanto, como esta menina, essa jovem, saiu do regaço materno, ainda muito nova, e se passaram muitos anos, se fosse colocar uma foto dela enquanto menina, ninguém reconheceria, porque ela modificou a sua fisionomia. Qual foi o recurso que a mãe encontrou? Tomou uma fotografia dela, mãe, que apesar de ter envelhecido, continuava a mesma. Não modificou tanto assim. E colocou-a fixada nas igrejas, na esperança de que a menina, tocada por uma graça, em alguma igreja entrasse e, olhando a fotografia da mãe se recordasse. E uma frase embaixo: filha querida, sou tua mãe, te quero muito, estou à tua espera. Tomou ela a iniciativa, como encontramos aqui Deus no Antigo Testamento, Pai, tomando a iniciativa de falar aos homens, como encontramos o Filho tomando a iniciativa de explicar aos homens aquilo que eles não entendiam.
toma iniciativa. A criança já era uma pessoa adulta, levou a pior vida possível, já estava na indigência e resolve, por fome, porque não tinha mais a quem recorrer, bater numa igreja numa noite fria para comer algo que lhe aquecesse. Entra na igreja e, esperando o momento de ser alimentada, porque não era mais isso do que queria, era uma pessoa sem fé, já tinha perdido tudo aquilo que poderia ter ligado à mãe, à família, a Deus, e olhando no mural, encontra a foto de alguém conhecido e descobre quem é. Leva um susto. Era a mãe que se deixou fotografar no período em que ela a conhecia, ali fixou a foto. E olhando, sentiu saudades. Sentindo saudades, era o Espírito Santo que estava comunicando discreto a sua graça para que ela voltasse ao regaço materno. Naquele momento recebe uma graça, sai, anda a noite inteira, uma noite fria, chega em casa de manhãzinha lá para 4 horas da manhã, quando o sol ainda nem nasceu, e encontra a casa com a porta aberta e leva um susto, porque sabe que a mãe era previdente, trancava sempre a porta antes de dormir, e pensa que a casa foi assaltada por alguém. Será que alguém fez mal à minha mãe? E naquele sentimento de preocupação com a mãe, qualquer coisa do amor lhe acendia, porque quando o homem começa a se preocupar com o outro, acende o amor, a ação do Espírito Santo. Quando o homem só se preocupa consigo mesmo, apaga o amor. E estava essa pobre coitada, tendo o amor começando a ser aceso, entra esbaforida em casa, procura o quarto, porque sabia onde ficava, e encontra a mãe tranquila, deitada, dormindo o sono do justo, e resolve despertá-la. Depois daquele primeiro momento de impacto, de emoção, as duas se abraçam, fazem ideia da emoção que era este encontro. Depois da emoção primeira, a menina pergunta para a mãe: mamãe, agora tire-me uma dúvida. Por que a porta da casa estava aberta, que eu fiquei assustado, a senhora esqueceu de trancar, não faz ideia da aflição que sofri quando entrei aqui. Resposta da mãe: minha filha, desde que você saiu de casa, eu nunca mais fechei a porta. A porta sempre estava aberta, esperando para ela voltar. Ela não esperou a filha tomar a iniciativa. Ela abriu a porta porque a mãe, para a criança, é a mamãe do céu, imagem da mãe que está no céu. E esta mãe em concreto foi imagem da misericórdia de Deus, da Trindade Santa, que não esperou o homem pedir perdão. Foi ao encontro do homem na pessoa do Filho feito homem. Foi ao encontro do homem na pessoa do Espírito Santo, que lhe estimulou a pedir perdão, ainda fechadas as portas. Foi ao encontro do homem, ensinando como ensina o Pai. A Trindade Santa agiu em toda a história da humanidade, tomando a iniciativa de atrair os homens para si, para dizer aos homens: somos família de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Trindade Santa e feliz. Ide pelo mundo inteiro com o meu poder, falando em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, atraindo todos a mim. Esta é a lição, entre tantas outras, que a gente encontra assim, as apalpadelas, no claro escuro da fé, para entender o mistério de Deus, o mistério do Deus vivo, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Maria Santíssima, Mãe do Filho, filha tão predileta do Pai e esposa do Espírito Santo, nos fale no interior das almas e nos ajude a sermos uns em relação aos outros, imagem da Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Depois do Evangelho, reza-se ou canta-se o creio, para significar que devemos crer naquilo que ouvimos pregar. Como diz o apóstolo, a fé vem pelo ouvido, e o que ouvimos vem pela palavra de Deus.
Irmãos e irmãs aqui reunidos, para recordar os benefícios de nosso Deus, roguemos que Ele inspire os nossos pedidos, para que possa atender às nossas súplicas, dizendo: pela Santa Igreja, para que leve ao mundo inteiro a sua realidade do povo de Deus, convocado pelo amor do Pai, por meio de Cristo, na comunhão de um só Espírito, roguemos ao Senhor. A oração universal, ou oração dos fiéis, como também é conhecida, encerra a liturgia da palavra. Nela, a Assembleia apresenta seus pedidos ao Senhor e intercede por todos os homens. O povo, exercendo sua parcela de função sacerdotal, eleva suas súplicas pela Santa Igreja, pelos governantes, pelos que se acham em necessidades, por todos os homens e pela salvação do mundo. Possam agradar-vos, ó Deus, as preces da vossa Igreja, para que recebamos por vossa misericórdia o que por nossos méritos não ousamos esperar. Por Cristo nosso Senhor. A palavra de Deus proclamada torna atual para os fiéis a história da salvação e convida-os à conversão e ao engajamento. Nesse sentido, a liturgia da palavra é fundamental para o culto cristão. Mas o que caracteriza a missa e constitui o seu auge é a Eucaristia, pois é nela que propriamente o sacrifício incruento da cruz se renova.
Antes de tudo, prepara-se o altar ou mesa do Senhor, que é o centro da liturgia eucarística. Levam-se depois ao altar o pão e o vinho, os mesmos elementos que Cristo tomou em suas mãos na última ceia. O sacerdote, então, convida os fiéis a unirem-se a ele na oração e oferece aqueles dons ao Pai. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. A resposta dos fiéis deixa muito claro o sentido de renovação do sacrifício de Cristo pelas mãos do sacerdote, quando diz: receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Através desta oferenda, o pão e o vinho são antecipadamente santificados para depois serem convertidos no preciosíssimo corpo e sangue de Cristo, no que propriamente consiste o santo sacrifício da missa. O ofertório simboliza o sacrifício de nosso espírito e, sobretudo, significa Cristo, hóstia imaculada que se ofereceu ao Eterno Pai. Senhor nosso Deus, pela invocação do vosso nome, santificai as oferendas de vossos servos e servas, fazendo de nós uma oferenda eterna, por Cristo nosso Senhor. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus, Domino Deo nostro. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Na oração eucarística, chegamos ao coração e auge da celebração. A Igreja dá graças ao Pai, por Cristo, no Espírito Santo, por todas as suas obras, pela criação, redenção e santificação. Toda a comunidade une então as suas vozes àquele louvor incessante que a Igreja Celeste, os anjos e todos os santos cantam ao Deus três vezes santo. Unidos à multidão dos anjos e dos santos, nós os aclamamos jubilosos cantando a uma só voz. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt cieli et terra, gloria tua.
Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dás vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas. Anunciando que se aproxima o momento da consagração. Com amor e reverência, os fiéis se ajoelham. O sacerdote estende suas mãos sobre o pão e o vinho e pede ao Pai que envie seu Espírito Santo para que aqueles alimentos se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo e para que os que participam na Eucaristia sejam um só corpo e um só Espírito. A narração da instituição da Eucaristia, a força das palavras da consagração, a ação de Cristo e o poder do Espírito Santo tornam sacramentalmente presentes sob as espécies do pão e do vinho, o corpo, o sangue, a alma e a divindade do mesmo Cristo. É o sacrifício oferecido na cruz que se renova de forma incruenta. Este é o momento de dedicarmos toda a nossa atenção e devoção ao mistério que ocorrerá diante de nós. As palavras do sacerdote, por mandato de nosso Senhor Jesus Cristo, vão operar aos nossos olhos este verdadeiro milagre. O pão e o vinho, neste momento, serão transubstanciados em corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo está presente na sua igreja de múltiplos modos. Na sua palavra, na oração, nos pobres, nos doentes, nos prisioneiros, nos seus sacramentos, dos quais é o autor, no sacrifício da missa e na pessoa do ministro. Mas, como diz o Concílio Vaticano II, está presente, sobretudo, sob as espécies eucarísticas. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mysterium Fidei. Neste trecho da Santa Missa, a Assembleia, unida ao sacerdote, anuncia a memória da paixão, ressurreição e regresso glorioso de Cristo Jesus e apresenta ao Pai a oferenda do seu Filho, que nos reconcilia com Ele. Em seguida, temos a oblação, momento em que o celebrante, unido à Assembleia, oferece ao Pai, no Espírito Santo, a vítima imaculada. A Igreja deseja, porém, que os fiéis não apenas ofereçam a hóstia imaculada, mas ofereçam-se também a si próprios
e se aperfeiçoem cada vez mais pela mediação de Cristo, na união com Deus e com o próximo, para que, finalmente, Deus seja tudo em todos. Que Ele faça de nós uma Depois, o celebrante une a seus pedidos de intercessão os da Assembleia. A Igreja manifesta que a Eucaristia é celebrada em comunhão com toda a Igreja, do céu e da terra, dos vivos e dos defuntos, e na comunhão com os pastores da Igreja, o Papa, o Bispo da Diocese, os sacerdotes, os diáconos e todos os bispos do mundo inteiro com as suas igrejas. O vosso servo, o Papa Bento, o nosso Bispo José Maria, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia. Podemos unir nossos pedidos com as intenções do sacerdote, de acordo com a oração por ele proferida. No memento pela Igreja, peçamos pelo Papa, pelo Bispo, pela Igreja e pelos sacerdotes que conhecemos. No memento dos mortos, peçamos por nossos parentes e amigos falecidos. No memento dos vivos, peçamos por nossa santificação e por todos os que necessitam do auxílio divino. Assim vamos associando nossos pedidos à oração do ministro de Deus. Per ipsum et cum ipsum et in ipso, est tibi Deo Patre omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Com esta oração, a Assembleia, através do celebrante, exprime a glorificação de Deus, pois a Eucaristia também é sacrifício de louvor, através do qual a Igreja canta a glória do Criador em nome de toda a criação. Esse sacrifício de louvor só é possível através de Cristo. Ele une os fiéis à sua pessoa, ao seu louvor e à sua intercessão, de maneira que o sacrifício de louvor ao Pai é oferecido por Cristo e com Cristo, para ser aceito em Cristo. O padre Raniero Cantalamessa, pregador da Casa Pontifícia, conta uma elucidativa parábola. Em uma grande empresa, diz ele, havia um funcionário que admirava e estimava muito o patrão. Em seu aniversário, quis dar-lhe um presente. Antes, porém, de dá-lo, pediu aos seus colegas para assinarem o presente, que chegou às mãos do patrão como uma homenagem de todos os seus funcionários e, em sinal de estima e apreço de todos, quando na realidade só um tinha pago o seu custo. E esclarece o pregador da Casa Pontifícia. É o que acontece com o sacrifício eucarístico, oferecido pelo Filho em união com os homens, e que a nossa assinatura são as poucas gotas de água misturadas ao vinho no cálice e, sobretudo, o amém que a Assembleia responde no fim da doxologia, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Por isso, este nosso amém deve ser dito com toda a força e entusiasmo de nossa alma. Precepti salutaribus moniti, et divina institutione formati audemus dicere, Pater noster. Tertuliano, teólogo da Antiguidade, afirmou que a oração dominical é verdadeiramente o resumo de todo o Evangelho. E Santo Agostinho, escrevendo sobre as petições do Pai Nosso, comentou: percorrei todas as orações que existem na Sagrada Escritura. Não creio que possais encontrar uma só que não esteja incluída e compediada na oração dominical. Nela, além dos pedidos que fazemos relacionados com Deus, pedimos o alimento necessário para a nossa vida material. No entanto, não é só o pão terreno. Sobretudo pedimos a Deus o pão eucarístico. Ela nos prepara verdadeiramente para a comunhão. Tanto é assim que pedimos a purificação dos nossos pecados e resistência nas tentações. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz.
Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Pax Domini sit semper vobiscum. Offerte vobis pacem. Enquanto o povo pede a misericórdia do Cordeiro de Deus, o sacerdote procede à fracção da hóstia e separa um pequeno pedaço chamado fermentum, que coloca no cálice. Este costume vem de que do século V ao VIII, na igreja local de Roma, esse rito exprimia a comunhão entre o bispo que presidia a Eucaristia e os presbíteros das comunidades afastadas, especialmente no domingo. Por seus acólitos, o bispo enviava a cada um deles uma porção do pão santificado, para que ele se unisse com a deles. Assim, unia à sua celebração todas as assembleias dominicais de sua igreja local. Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu sou digno que venhas me orar, mas dizer uma palavra e serei salvo. A missa é ao mesmo tempo e de forma inseparável o memorial sacrificial em que se perpetua o sacrifício da cruz e o banquete sagrado da comunhão do corpo e sangue do Senhor. Ela está toda orientada para a união íntima dos fiéis com Cristo pela comunhão. Comungar é receber o próprio Cristo que se ofereceu por nós. O Senhor nos dirige um convite insistente a que o recebamos no sacramento da Eucaristia. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Evidentemente, Cristo não falava aqui da vida terrena, mas da vida sobrenatural que nos é dada pela graça. A comunhão nos traz excelentes frutos. Receber a Sagrada Eucaristia traz consigo, como fruto principal, a união íntima com Cristo. De fato, o Senhor diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Em outro ensinamento, nosso Salvador ainda reforça esta verdade. Assim como o Pai que me enviou vive e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Por fim, o que o alimento material produz na nossa vida corporal, realiza a comunhão na nossa vida espiritual. A comunhão da carne de Cristo ressuscitado conserva, aumenta e renova a vida da graça recebida no batismo. Este crescimento da vida cristã precisa ser alimentado pela comunhão eucarística, pão da nossa peregrinação até a hora da morte.
possa valer-nos, Senhor nosso Deus, a comunhão no vosso sacramento, ao proclamarmos nossa fé na Trindade eterna e santa, na sua indivisível unidade, por Cristo nosso Senhor. São Clemente, Papa do século I, diz que a bênção que o sacerdote dá aos participantes da missa se assemelha à bênção que Cristo deu aos seus ao separar-se deles no Monte das Oliveiras. Ela simboliza a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, como havia prometido, quando lhes disse: recebereis a virtude do Espírito Santo que virá sobre vós. Daí a origem de os apóstolos darem a bênção e mandar seus discípulos e sucessores fazer o mesmo. O Senhor esteja convosco. Deus os abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Volva para vós o seu olhar e vos dê a sua paz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Ite missa est. São Leonardo de Porto Maurício, na sua obra As Excelências da Santa Missa, afirma que a cerimônia eucarística é o sol da cristandade, a alma da fé, o centro da religião católica, a que tendem todos os seus ritos, todas as suas cerimônias, todos os seus sacramentos. É, numa palavra, o resumo de tudo o que há de bom e belo na Igreja de Deus. Nela, unem-se não só os membros que estão ainda neste mundo, mas também os que já partiram deste mundo e se encontram com o Pai. É em comunhão com a Santíssima Virgem Maria e fazendo memória dela, assim como de todos os santos e de todas as santas, que a Igreja oferece o sacrifício eucarístico. Na Eucaristia, a Igreja, com Maria, está como que ao pé da cruz, unida à oblação e à intercessão de Cristo. Porém, todas as verdades enunciadas até agora aguardam um triunfo glorioso. Na última ceia, o próprio Senhor chamou a atenção dos seus discípulos para a consumação da Páscoa no reino de Deus. Sempre que a Igreja celebra a Eucaristia, lembra-se dessa promessa e o seu olhar volta-se para Cristo que voltará. Na sua oração, ela clama pela sua vinda: vem, Senhor Jesus. Celebramos a missa enquanto vivendo esta esperança. Aguardamos a vinda de Cristo Salvador.